Que Deus ilumine a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 10. Você pode incluir a partir de agora o seu nome, o nome dos seus familiares, o problema de saúde que você tem enfrentado. Para facilitar a sua vida, escaneie o código que aparece aqui no seu aparelho receptor. Estaremos orando por você no final. Prepare um copo com água. Toda terça-feira nós oramos em favor da sua cura. E não somente oramos, mas determinamos que você seja curado. Assim como nos tempos bíblicos, todos aqueles que se aproximavam do nosso Senhor Jesus e ele ali lutava a briga da pessoa, ele comprava a briga daquela pessoa. Ele não aceitava que o cego continuasse cego, paralítico continuasse paralítico, ou seja, a pessoa que enfrentasse o problema continuasse da mesma forma. A primeira coisa que ele fazia era transmitir a fé. Daqui a pouco nós vamos falar o que o Senhor Jesus ele falava com todas as pessoas que se chegavam, se aproximavam a ele, muitas delas, ele foi até a pessoa doente para determinar a cura, mas existia uma palavra que ele dizia para despertar a fé daquela pessoa. 020 7272 1010, inclui seu nome e o nome dos seus familiares. Daqui a pouco já voltamos com vocês. Minha vida estava preto e branco. Sem cor, sem vida, sem alegria, sem ânimo. Eu queria desaparecer mesmo. Que ainda é uma doença muito desconhecida. E no meu caso, levou quase 2 anos para ser diagnosticada e com muito sofrimento meu. Tinha dores e tinha sintomas paralelos à menopausa. E então a ginecologista achava que era uma menopausa precoce porque eu ainda era nova. E por algum tempo, 1 ano e meio, perto de 2 anos, fui tratada, vamos dizer assim, como uma menopausa precoce. Só que o que me alertava eram as dores insuportáveis, vamos dizer assim mesmo. E aí foi nas urgências do hospital em Faro, através dos exames que fizeram, colonoscopia inclusive, que ia morrendo de dores porque não se conseguia fazer a colonoscopia porque os nódulos eram tão densos que aquela bicha que passa na colonoscopia não passava. Chegava ali e estava entupido, não passava. E foi nessa colonoscopia que o médico viu que eu tinha nódulos. E esses nódulos provocados, portanto, era endometriose, vinha do útero e não estavam ali no lugar certo, é claro. Endometriose a que nível? Já num nível num grau máximo, era agudo. A médica disse que, portanto, era uma endometriose aguda, num nível muito alto, portanto, os nódulos eram muito grandes. A médica disse, portanto, já tinha nódulos de 6 centímetros, era ovos de galinha, disse-me a médica. Portanto, era muito grave já. É que se aquilo rebentasse, eu morria automaticamente, não tinha hipótese. A médica chegou a dizer que eram bombas relógio que eu tinha dentro de mim. Tratamento não havia. Havia medicação para aliviar as dores, que não aliviavam. Medicação essa que tinha que tomar de 8 em 8 horas, mas eu não conseguia aguentar as 8 horas. Eu já tomava aquilo quase como reboçados. Eu tomava aquilo, só para não ter dores, e mesmo assim eu tinha dores. Então tinha que ser mesmo com injeção. Injeção, e ao fim de 1/4 de hora, meia hora da tomada da injeção é que aquilo começava a aliviar aquelas dores. Porque aquilo são dores, contrações, como dores de parto. O útero entrava como se fosse um parto. E então ninguém aguenta aquelas dores. É insuportável mesmo. Era horrível, horrível. Como fui mãe, as dores que eu tive por ser mãe, portanto as dores verdadeiras, dores de parto, foram inferiores ou menores do que as dores que eu tinha, imagino. E quando se tem dores de parto, nós sabemos que é aquele momento. E passa, e é para ter um filho. Neste caso eram todos os meses aquelas dores e o total do tempo, do período, vamos dizer assim, portanto 4, 5 dias ali naquelas dores, é uma aflição, não tem explicação, é horrível, horrível. Comecei a ir a Lisboa todos os 15 dias, portanto era fazer os exames,
ressonância magnética, ecografias, por aí fora. E depois ia ver os resultados. Portanto, foram assim uns 6 meses ainda para chegar à conclusão da situação. E aí fui operada. Tiraram-me o útero por completo, porque o útero estava completamente danificado e pronto, não podia ficar mesmo. Era o causador das dores e então tiraram-me por completo. Portanto, retiraram-me o órgão e os nódulos todos, não é? Porque não é só o útero, mas sim aqueles nódulos todos em que na ecografia, nos exames, aparecia um ovo, portanto esse tal ovo que eu referi, parecia um ovo de galinha, só que era a mãe de muitos que não se viam e já estava alojado no tendão da perna esquerda. E eu queixava-me da perna esquerda, porque houve um tempo que eu já não conseguia andar. Nessa altura, portanto, eu estava desesperada, portanto, depois o pós-operatório voltou, portanto, voltaram as dores, aí foi diagnosticado novamente nódulos que se instalaram no intestino. Portanto, como já não tinham útero, aqueles nódulos foram retirados, mas ficaram células. E essas células instalaram-se no intestino. Novamente os novos exames e até que voltou a médica diz-me, olha, lamento, mas a endometriose ficou e alojou-se no seu intestino e toda aquela dor, todo aquele mal-estar que tinha naturalmente, agora tem no intestino e posso lhe dizer que é bem pior. Qual foi a solução que lhe deram na altura? Voltar a ser operada. Agora a solução, como era no intestino, tinha que ser mesmo barriga aberta, toda aberta, retirar o intestino, cortar aquela parte que estava afetada e pronto, repor, não é? E usar um saco. Eu dobrei os joelhos e supliquei a Deus, porque eu não aceitei ter que ser operada novamente um ano, nem chegava um ano a seguir, e usar um saco para sempre. Então eu supliquei a Deus para me curar ou para me levar, porque a situação já era tão desesperadora, eu estava desesperada mesmo. Eu estava já com uma depressão, eu queria morrer, eu queria livrar-me daquela situação e não tinha solução à vista, não tinha cura. E Deus ouviu-me e, fim de pouco tempo, encontrei um vizinho onde ele conhecia a Igreja Universal. E então ele disse, vai, dele-me a conhecer. E então fui e foi aí que mudou a minha vida completamente. Deus curou-me, limpou-me, porque aqueles nódulos desapareceram, portanto ele limpou, ele é que fez a operação. E numa das idas, portanto, ao hospital, a médica pôs-me o documento para assinar para a operação e eu disse não, porque eu já tinha a certeza da cura. Ela ficou sem palavras, porque eu cheguei lá com os exames, ela viu e ela abria folhas, virava, olhava, ela só me disse, vamos remarcar para daqui a 6 meses, realmente não sei o que é que aconteceu, mas assim, toda muito atrapalhada a olhar para os exames, mas está bem, mas vamos voltar a fazer os exames. É algo indescritível. Algo indescritível, é maravilhoso, é como eu digo, a minha vida estava a preto e branco, mais a preto, e voltei a ter cor na vida, voltei a ter alegria de viver, de bem-estar, foi maravilhoso. Deus curou-me, fez um milagre e mudou completamente o meu estado, o meu ânimo, a minha vida. Sou uma nova mulher, uma nova Natália, uma nova pessoa. Sente que ninguém lhe compreende?
Que nada cala esse grito interior, que ninguém lhe cura essa dor. Vai-se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou esse exemplo, testemunho que mostra a grandeza de Deus. Quando você vê uma pessoa sendo curada, sendo liberta de um mal, saiba que é Deus confirmando que Ele não mudou. Ele é o mesmo de antes, é o mesmo hoje e será eternamente. Mas para que isso aconteça, você tem que colocar sua confiança nele. Você tem que colocar sua confiança no altar. Existe a palavra dos profissionais, mas existe a palavra de Deus. Você tem que respeitar a palavra dos profissionais, seguir o tratamento que você tem feito, mas você tem que colocar toda a sua força no altar, porque a vontade de Deus é soberana. Ele é o médico dos médicos. E como nós falamos a princípio, o Senhor Jesus, quando ele recebia os enfermos, ele fazia uma pergunta, na verdade. Ele perguntava assim: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Então, em uma situação particular, um cego estava mendigando. Então aí nós vemos dois problemas. Ele estava cego e estava mendigando. Problema financeiro e problema de saúde. E ele tinha que escolher. O que ele queria primeiro? Ele queria resolver o problema econômico ou ele queria ser curado? E o cego disse: eu quero ver. Porque, claro, obviamente, se ele tivesse a sua saúde restaurada, ele não precisaria mendigar. E quantas são as pessoas que elas não estão sabendo como pedir a Deus? Talvez ela pede para que a dor cesse. Mas a dor da onde? Será que esse problema realmente é físico? Será realmente que esse problema é espiritual? Você tem que atacar a raiz do problema. A raiz do problema. Use a sua fé. Todas as terças-feiras nós estamos ali ungindo os elementos, o lenço consagrado com a oração do Pai Nosso e ensinando as pessoas a usarem a fé. Hoje mesmo teremos a nossa reunião às 10 da manhã ao meio-dia, 3 da tarde às 7h30, determinando que você também alcance a cura, alcance a libertação. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. Qual o nome? Ademar Trindade. Ademar, diga Ademar, o que aconteceu? Bom, eu fui curado de problema na coluna, né, bispo? Sofria muito com hérnia de disco, horrível, horrível. Travava, não conseguia fazer nada. Sugeriram cirurgia, né? Eu não aceitei, porque a gente está na fé, então eu não aceitei fazer cirurgia, né? E sem falar também das repercussões, né? Que muita gente faz e tem problemas ainda maiores. Então, para ficar claro, para as pessoas entenderem, travar como? A sua coluna travava de que maneira? Te impossibilitava de quê? A ponto de robotizar, né? Eu não saí do lugar. Qualquer reação que eu tivesse, eu gritaria. Era uma coisa horrível. Fiquei imóvel, não consegue ficar de pé. Estátua. Estátua. Exatamente. Era um eixo lá, tipo uma engrenação lá que saiu do lugar, já era. Eu ficava horrível. Eu chorava, a lágrima descia sem querer. Fez ressonância e foi diagnosticado. Exatamente. Hérnia de disco, pico de papagaio, um monte de coisa lá. Horrível. Como é que você agiu a fé? Aí eu tomei banho com a água, fiz arroz, eu fazia café, eu faço café, eu tomo banho, eu faço tudo usando água, não aceito e determino e, graças a Deus, estou livre. Eu tive uma crise há 2-4 meses atrás de inflamação, aí eles sugeriram fazer RPG, indicaram para mim físio, eu falei, não, eu não aceito, estou livre, estou bem, estou ótimo, estou novo de novo, graças a Deus. Movimenta aí, vamos ver, mexe, você está estático aí, isso, dobra para trás também, dobra. É um Matrix, curado. Bem, graças a Deus, estou novo de novo, graças a Deus. Tá ligado, Deus abençoe. O que aconteceu, seu Moacir? Há 25 dias eu estava com um problema na próstata. Um problema na próstata? Isso, era um caroço. Um caroço. E para mim trabalhar era uma dificuldade danada. Ardia, queimava, ia no banheiro, era um sofrimento. Falava até com a minha esposa. Muitas coisas nem comentava com ela.
Aí eu já venho aqui na corrente dos 70, já há 8 anos, e eu falei com Deus, eu falei assim, eu não aceito a situação não. Quando eu passar no corredor, eu vou ser curado. Quando eu passei, na hora não. Quando foi noite, eu levantei, o caroço sumiu, aquela desinflamação sumiu tudo. Funciona. Graças a Deus. E hoje, para trabalhar, como é que tá? Normal. Normal? Normal. Dá certo. Dá certo. Deus abençoe. O número 9 está relacionado à plenitude na Bíblia. O Senhor Jesus proferiu 9 bem-aventuranças. São 9 os segmentos para o fruto do Espírito Santo e 9 os dons espirituais. Já pensou usar a fé que você tem em 9 preces poderosas para alcançar a graça que você tanto precisa? A poderosa novena no Teatro Rainbow. Faça essa novena para curas milagrosas, casos impossíveis e abrir caminhos. Neste domingo, às 10 da manhã, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Teu poder venha agora alcançar esta pessoa que se encontra sofrendo com um problema. Talvez há muito tempo ela tenha enfrentado essa dificuldade, essa dor física ou essa dor espiritual, sofrendo com a ação da inveja, mas eu determino que ela venha ser livre agora, protegida pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos esta água e determinamos que por meio da fé seja ela livre deste mal, desta dor, desta enfermidade. Seja curado aí agora, seja liberto de toda angústia, tristeza ou aflição. Beba d'água com fé. Respire fundo e creia que a partir de agora você está livre desse jugo, o jugo pesado que já não te pertence mais. E hoje mesmo você pode estar conosco, usando a sua fé e determinando a sua transformação de vida. E lembrando que todos os domingos às 10 da manhã temos reuniões especiais, essa novena poderosa, que serão 9 domingos, você pode participar conosco e determinar que o milagre aconteça na sua vida. Deus abençoe a todos e até lá.